Aleluia, glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus, aleluia. Chegamos aqui, desafio 142 dias, estamos lendo a Bíblia toda em 142 dias e hoje é o nosso dia de número 126, então estamos aí na reta final, terminamos no dia 27 de dezembro de ler a Bíblia inteira. A Bíblia Scofield é a que eu estou lendo aqui, essa tradução Almeida, edição contemporânea, e estamos em Atos dos Apóstolos, lendo na ordem cronológica, né? Então hoje, por exemplo, depois do capítulo 11, a gente vai para Tiago, que é a carta cronologicamente, foi a primeira carta a ser escrita. E glória a Deus, no dia 1º de janeiro nós começamos o desafio 42 dias, aí é 42 dias, edição especial de 15 anos, tem 15 anos que nós começamos aí o desafio de ler a Bíblia toda em 42 dias em 2010, e de lá para cá essa será a 18ª edição nesses 15 anos de desafio 42 dias, além de todos os outros desafios, 42 semanas, 142 dias, 72 dias, nenhum dia do ano sem Bíblia, que a gente tem ao longo de todo o ano. Esse ano, o desafio 42 dias com uma novidade, né? Com algo muito especial aí, comemorando os 15 anos do desafio, que são que é a camiseta gratuita aí, para todos os que vencerem cumprindo as regras do desafio. Então você pode entrar no nosso site www.redeinsana.com.br, lá você confere as regras, se inscreve e aí entra no grupo e aguarda para poder receber o cronograma e começar no dia 1º de janeiro a leitura da Bíblia inteira. Lembrando que também vamos ter leitura online, então nós vamos ler todos os dias, vamos entrar às 4h42 da manhã pelo Zoom, com transmissão pelo YouTube, e vamos ler juntos, como fizemos no início desse ano, vamos fazer também no início do ano que vem, então, a leitura online de toda a Bíblia na versão NVT, nova versão transformadora, é a que nós vamos ler online. Você pode ler na versão que você quiser, aí, né, mais para quem for fazer conosco a leitura online, para lermos juntos, né, alternando aí as pessoas que leem durante as lives, aí nós vamos ler a versão NVT, nova versão transformadora. Então, é isso, glória a Deus, aleluia. Muito bom. Vamos orar então. Senhor, eu quero te louvar por esse dia, obrigado por tudo que o Senhor tem feito através dos nossos desafios. Hoje começamos também um desafio de oração, os 21 últimos dias do ano. E obrigado por esse tempo, obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor tem nos ensinado, porque o Senhor tem nos mostrado, Deus, a luz para o nosso caminho, a lâmpada para os nossos pés e a luz para o nosso caminho, tem iluminado cada passo e tem iluminado toda a nossa jornada. Obrigado pela Tua palavra, que é viva e eficaz, mais cortante e penetrante do que espada de 2 gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Obrigado, Senhor Deus, porque a Tua palavra tem nos transformado todos os dias, para que sejamos mais do que leitores e ouvintes, mas também praticantes das Tuas verdades, dos Teus princípios, dos Teus estatutos, dos Teus mandamentos, andando conforme a Tua vontade para as nossas vidas, a Tua vontade que é boa, agradável e perfeita, e nela nós queremos andar todos os dias até que o Senhor venha. Obrigado, Jesus, te agradecemos. Amém, amém e amém. Aleluia. Então, Atos capítulo 7. Estevão foi levado ali perante o Sinédrio e agora ele vai fazer o seu maravilhoso discurso aí, né, fazendo um resumo da Bíblia para apresentar Cristo ali então diante do Sinédrio. Atos capítulo 7. Perguntou o sumo sacerdote:
É isso verdade? Respondeu ele: Irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a nosso pai Abraão, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. E lhe disse: Sai da tua terra e da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Então saiu da terra dos caldeus e habitou em Harã. E dali, depois que seu pai faleceu, Deus o trouxe para esta terra em que habitais agora. Ele não lhe deu nela herança, nem ainda de um palmo. Prometeu-lhe, porém, que lhe daria a posse dela, e depois dele a sua descendência, embora naquele tempo ele não tivesse filho. Deus lhe falou assim: a tua descendência será peregrina em terra alheia, e a sujeitarão à escravidão e a maltratarão por 400 anos. Eu, porém, julgarei a nação que os tiver escravizado, disse Deus. Depois disto, sairão e me servirão neste lugar. E deu-lhe a aliança da circuncisão. E Abraão gerou Isaque e o circuncidou ao 8º dia. Isaque gerou Jacó, e Jacó os 12 patriarcas. Os patriarcas, movidos de inveja, venderam José para o Egito, mas Deus era com ele, e o livrou de todas as suas tribulações, e lhe deu graça e sabedoria perante Faraó, rei do Egito, de modo que o constituiu governador do Egito e de todo o seu palácio. Sobreveio então a todo o país do Egito e de Canaã fome e grande sofrimento, e nossos pais não achavam alimento. Tendo, porém, ouvido Jacó que no Egito havia trigo, enviou nossos pais pela primeira vez. Na segunda vez, José fez-se reconhecer. Verso 13, repetindo. Na segunda vez, José fez-se reconhecer por seus irmãos e manifestou a sua linhagem a Faraó. José mandou chamar seu pai Jacó e toda a sua parentela, que era de 75 pessoas. Jacó desceu ao Egito, onde morreram ele e nossos pais. Seus corpos foram levados para Siquém e colocados na sepultura que Abraão comprara por certo dinheiro aos filhos de Amor, pai de Siquém. Aproximando-se, porém, o tempo da promessa que Deus tinha feito a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito. Então se levantou outro rei, que não conhecia José. Aquele, usando de maldade contra o nosso povo, maltratou os nossos antepassados, a ponto de forçá-los a abandonar as suas crianças, para que não se multiplicassem. Nesse tempo nasceu Moisés. Ele era muito formoso e foi criado 3 meses na casa de seu pai. Ao ser abandonado, tomou a filha de Faraó e o criou como seu filho. Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e se tornou poderoso em palavras e em obras. Quando completou a idade de 40 anos, Moisés decidiu ir visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Vendo um deles sendo maltratado, defendeu-o e vingou o ofendido, matando o egípcio. Ele pensava que seus irmãos entenderiam que Deus lhe havia de libertar pela sua mão, mas eles não entenderam. No dia seguinte, apareceu-lhes quando brigavam 2 filhos de Israel, e quis levá-los à paz, dizendo: Homens, sois irmãos, por que vos feris um ao outro? O que ofendia o seu próximo o empurrou, dizendo: Quem te nomeou líder e juiz sobre nós? Queres tu matar-me, como ontem mataste o egípcio? A esta palavra fugiu Moisés e esteve como estrangeiro na terra de Midian, onde teve 2 filhos. Completados 40 anos, apareceu-lhe o anjo do Senhor no deserto, no monte Sinai, numa chama de fogo de uma sarça ardente. Então Moisés, quando viu isso, se maravilhou da visão, e aproximando-se para observar, ouviu a voz do Senhor dizendo: Eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés, tremendo, não ousava olhar. Disse-lhe o Senhor:
tira as sandálias dos teus pés, o lugar em que estás é terra santa. Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi os seus gemidos e desci para livrá-los. Agora vem e te enviarei ao Egito. A esse Moisés, ao qual haviam negado, dizendo: quem te nomeou líder e juiz? A esse enviou Deus como líder e libertador, pela mão do anjo que lhe aparecera na sarça ardente. Foi ele que os tirou de lá, fazendo maravilhas e sinais na terra do Egito, no Mar Vermelho e no deserto por 40 anos. Esse é aquele Moisés que disse aos filhos de Israel: o Senhor, o vosso Deus, vos levantará dentre vossos irmãos um profeta como eu, a ele ouvireis. Ele é o que esteve entre a congregação do deserto, com o anjo que lhe falava no monte Sinai, e com nossos pais, o qual recebeu as palavras de vida para nos dar. Repetindo, 37 e 38. Este é aquele Moisés que disse aos filhos de Israel: o Senhor, o vosso Deus, vos levantará dentre vossos irmãos um profeta como eu, a ele ouvireis. Ele é o que esteve entre a congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no monte Sinai, e com nossos pais, o qual recebeu as palavras de vida para nos dar, ao qual nossos pais não quiseram obedecer, antes o rejeitaram e em seu coração voltaram ao Egito. Disseram a Arão: faze-nos deuses que vão adiante de nós. Quanto a esse Moisés que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Naqueles dias fizeram um bezerro e ofereceram sacrifícios ao ídolo e se alegraram nas obras das suas mãos. Deus, porém, se afastou e os entregou ao culto dos corpos celestes, como está escrito no livro dos profetas. Ofereceste-me vós ofertas e sacrifícios no deserto por 40 anos, ó nação de Israel? Antes tomastes o santuário de Moloque e a estrela do vosso Deus Renfã, imagens que vós fizeste para as adorar. Eu vos levarei, pois, para além da Babilônia. Estava entre nossos pais no deserto o tabernáculo da aliança, como ordenara aquele que disse a Moisés que fizesse segundo o modelo que tinha visto, o qual vossos pais, recebendo-o, também o levaram com Josué, quando entraram na posse das nações que Deus expulsou da presença de nossos pais até os dias de Davi, que achou graça diante de Deus e pediu que pudesse providenciar a habitação para o Deus de Jacó. Foi, porém, Salomão que lhe construiu casa. O Altíssimo, porém, não habita em templos feitos por mãos humanas, como diz o profeta: o céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me construireis, diz o Senhor, ou qual é o lugar do meu descanso? Não fez a minha mão todas essas coisas? Homens obstinados e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resisti ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e assassinos. Vós que recebestes a lei por ordenação de anjo e não a obedecestes. Ouvindo eles isto, iravam-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Ele, porém, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus, e disse: olhai, eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à direita de Deus. Eles, porém, gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e se levantaram todos juntos contra ele, e expulsando-o da cidade, o apedrejaram. As testemunhas depuseram as suas roupas aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejaram Estevão, que em oração dizia: Senhor Jesus,
recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes culpe por este pecado. Tendo dito isso, adormeceu. Então Estevão, depois desse belíssimo discurso aqui, onde ele faz esse resumo todo de toda a Bíblia, sim, de toda a história, desde a escolha de Abraão, passando pela escravidão do Egito, para depois sair do Egito, chegar na Terra Prometida, construir o tabernáculo, construir depois o templo e todo aquilo ali que ele foi explicando até chegar em Jesus. Depois disso, então, eles o mataram, o apedrejaram. O apedrejaram. Capítulo 8, Atos capítulo 8. Também Saulo consentia na morte dele. Desencadeou-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram espalhados pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. E uns homens piedosos foram enterrar Estevão, e fizeram sobre ele grande pranto. Saulo perseguia a igreja, entrando pelas casas e, arrasando homens e mulheres, os trancava na prisão. Os que, porém, andavam espalhados, iam por toda a parte, pregando a palavra. Descendo Filipe à cidade de Samaria, pregava-lhes Cristo. As multidões reunidas prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham gritando, e muitos paralíticos e coxos eram curados. Havia grande alegria naquela cidade. Estava ali certo homem chamado Simão, que anteriormente praticara naquela cidade a feitiçaria, iludindo o povo de Samaria, dizia ser um homem importante. E todos o atendiam, desde o menor até o maior, dizendo: este é o grande poder de Deus. Eles o atendiam, porque já desde muito tempo os havia enganado com a sua mágica. Quando, porém, Filipe lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados, tanto homens como mulheres. Creu até o próprio Simão, e tendo batizado, seguiu Filipe. E vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava maravilhado. Quando os apóstolos que estavam em Jerusalém ouviram que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Quando chegaram, oraram para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, dizendo: dai-me também esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro, porém, lhe disse: o teu dinheiro seja contigo para a perdição. Por que pensaste que o dom de Deus se compra com dinheiro? Foi uma afirmação, Porque pensaste que o dom de Deus se compra com dinheiro. É certo que tu não tens parte nem direito neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te deste teu pecado e ora a Deus. Talvez te seja perdoado o pensamento do teu coração. Pois vejo que estás em fel de amargura e preso pelo pecado. Respondeu, porém, Simão: orai vós por mim ao Senhor, para que nada do que dissestes me aconteça. Tendo eles testemunhado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e em muitas aldeias dos samaritanos anunciaram o evangelho. O anjo do Senhor disse a Filipe: levanta-te e vai para o sul pelo caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. Ele se levantou e partiu. No caminho viu um etíope, eunuco e importante funcionário de Candace, rainha dos etíopes,
Ele era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para adorar a Deus. Enquanto voltava para sua casa, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. Disse o Espírito a Filipe: aproxima-te e suba neste carro. Correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e perguntou: entendes tu o que lês? Ele respondeu: como poderei entender, se alguém não me ensinar? E pediu a Filipe que subisse no carro e com ele se assentasse. O lugar da escritura que lia era esse: foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do tosquiador, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação negaram-lhe justiça. Quem contará a sua geração? Pois a sua vida é tirada da terra. Respondendo o eunuco a Filipe, disse: peço-te que me digas a quem o profeta se refere, a si mesmo ou a algum outro? Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nesta escritura, anunciou-lhe Jesus. Indo eles caminhando, chegaram a um lugar onde havia água, e o eunuco perguntou: vê, aqui a água, o que impede que eu seja batizado? Respondeu Filipe: tu podes, se crê de todo o coração. Disse ele: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Mandou parar o carro e desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, e não viu mais o eunuco, mas, cheio de alegria, continuou o seu caminho. Filipe apareceu em Azoto, e ao passar anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Capítulo 9. Saulo, mantendo ainda ameaças de mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os levasse presos a Jerusalém. Aproximando-se ele de Damasco, na sua viagem, de repente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele disse: quem é, Senhor? Respondeu o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Agora, levanta-te, entra na cidade, lá te será dito o que te convém fazer. Os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via coisa alguma. Guiando-o pela mão, conduziram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver e não comeu nem bebeu. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor em uma visão: Ananias, ele respondeu: aqui estou, Senhor. Disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois ele está orando. Numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e impunha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E aqui tem autorização dos chefes dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome perante os gentios, os reis e os filhos de Israel. Eu lhe mostrarei quanto deve sofrer pelo meu nome. Eu acho sempre muito interessante isso aqui. Deus manda Ananias ir lá consolidar Paulo, que acabou de ter um encontro com o Senhor. E a consolidação, a mensagem de consolidação para o apóstolo Paulo
Não é assim, olha, o Senhor vai te dar uma nova vida, você vai viver agora, né? Uma nova história, Deus tem para você, e Deus vai... Não, a mensagem de consolidação é assim, eu lhe mostrarei o quanto deve sofrer pelo meu nome, né? Então, o Senhor ensinou a Paulo desde cedo que ele iria realmente se entregar por completo por causa do Evangelho. Verso 17. Então Ananias foi e entrou na casa e, impondo-lhes as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que voltes a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos umas escamas e voltou a ver. Levantando-se, foi batizado. Depois de ter comido, sentiu-se recuperado. Esteve Saulo alguns dias com os discípulos em Damasco, e logo nas sinagogas pregava que Jesus era o Filho de Deus. E todos os que o ouviam estavam espantados e diziam: não é esse o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome, e para isso veio aqui para os levar presos ao chefe dos sacerdotes? Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que Jesus era o Cristo. Tendo passado muitos dias, os judeus decidiram entre si matá-lo. Os seus planos, porém, chegaram ao conhecimento de Saulo, e com eles guardavam as portas, tanto de dia como de noite, para poder tirar-lhe a vida. Os discípulos o levaram de noite e o desceram dentro de um cesto pelo muro. Quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não acreditando que fosse discípulo. Então Barnabé, tomando-o consigo, levou aos apóstolos e contou-lhes como no caminho ele vira o Senhor e que este lhe falara, e como em Damasco pregara corajosamente em nome de Jesus. Andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, e pregando corajosamente em nome do Senhor. Falava e discutia também com os gregos, mas eles queriam matá-lo. Sabendo-o, porém, os irmãos acompanharam-no até Cesareia e o enviaram a Tarso. Assim, as igrejas em toda a Judéia, Galiléia e Samaria tinham paz, eram fortalecidas e edificadas pelo Espírito Santo, se multiplicavam, andando no temor do Senhor. Aqui as características de uma igreja saudável, Ela é uma igreja fortalecida, é uma igreja que é edificada pelo Espírito Santo. Ela se multiplica e ela anda no temor do Senhor. Verso 32. Passando Pedro por toda parte, veio também aos santos que habitavam em Lida. Encontrou ali certo homem paralítico chamado Enéas, que havia 8 anos estava numa cama. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te cura. Levanta-te e arruma a tua cama. Imediatamente ele se levantou. Se tem alguém enfermo assistindo essa live, seja agora ao vivo ou seja gravado, em nome de Jesus Cristo, seja curado, porque a autoridade que foi dada a Pedro foi dada a mim, foi dada a nós como igreja. Em nome de Jesus, seja curado e me manda o seu testemunho, porque você está curado em nome de Jesus. Verso 35, viram-no todos os que habitavam em Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. E que você seja um testemunho e que pessoas se convertam ao Senhor por causa do seu testemunho de cura. Verso 36, havia em Jope uma discípula chamada Tábita, que traduzido quer dizer Dorcas. Ela praticava boas obras e dava esmolas. Naqueles dias ela adoeceu e morreu. Tendo-a levado, depositaram-na num quarto na parte superior da casa.
Como Lida ficava perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, mandaram-lhe 2 homens, pedindo-lhe que não se demorasse em vir até eles. Levantando-se, Pedro foi com eles. Quando chegou, levaram-no ao quarto onde estava o corpo. Todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e vestidos que Dorcas fizera quando estava com eles. Pedro mandou que todas saíssem do quarto. Então ajoelhou-se e orou. Voltando-se para o corpo, disse: Tábita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, assentou-se. Dando-lhe a mão, Pedro a levantou e, chamando os santos e as viúvas, apresentou-a viva. Foi isso conhecido por toda Jope e muitos creram no Senhor. Ficou Pedro muitos dias em Jope, com certo Simão, curtidor de couro. Capítulo 10, Atos capítulo 10. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião da corte conhecida como Italiana. Ele era piedoso e temente a Deus com toda a sua família. Dava muitas esmolas ao povo e continuamente orava a Deus. Esse homem, quase às 3 horas da tarde, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio. Cornélio, muito atemorizado, olhou para ele e perguntou: Que é, Senhor? Respondeu-lhe o anjo: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora envia homens a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com um Simão curtidor de couro, que tem a sua casa à beira-mar. Ele te dirá o que deves fazer. Logo que se retirou o anjo que lhe falava, Cornélio chamou 2 dos seus criados e um piedoso soldado dos que estavam sob suas ordens. Havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. No dia seguinte, enquanto estavam a caminho, já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar. Era quase meio-dia. Tendo fome, quis comer. E enquanto preparavam a comida, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos. Ele viu o céu aberto e um objeto que descia como um grande lençol preso pelas 4 pontas e vindo em direção à terra. No lençol havia todos os tipos de animais quadrúpedes e répteis da terra e aves do céu. Disse-lhe uma voz: Levanta-te, Pedro, mata e come. Pedro, porém, disse: De modo nenhum, Senhor, nunca comi coisa alguma impura e imunda. Pela 2ª vez lhe disse a voz: Não faça tu impuro ao que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes. Então o objeto foi recolhido ao céu. Estando Pedro refletindo sobre o que seria aquela visão que tivera, os homens enviados... repetindo 17. Estando Pedro refletindo sobre o que seria aquela visão que tivera, os homens enviados por Cornélio pararam na porta, perguntando pela casa de Simão. Chamando, perguntaram se Simão, que se tinha por sobrenome Pedro, estava hospedado ali. Repetindo 18. Chamando, perguntaram se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, estava hospedado ali. Pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito: Simão, 3 homens te procuram. Levanta-te, desce e vai com eles, não duvidando, pois eu os enviei. Descendo Pedro para junto dos homens, disse: Sou eu a quem procurais? Qual é o motivo pelo qual estáis aqui? Eles responderam: Cornélio, o centurião, homem justo e temente a Deus, que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo para que te chamasse à sua casa e ouvisse as tuas palavras. Então chamou-os para dentro e os recebeu. No dia seguinte, Pedro foi com eles e foram com ele alguns irmãos de Jope. No dia seguinte, chegaram a Cesareia. Cornélio os estava esperando, tendo já convidado seus parentes e amigos mais íntimos.
Entrando Pedro, saiu Cornélio para recebê-lo e, ajoelhando-se a seus pés, o adorou. Pedro, porém, o levantou, dizendo: levanta-te, que eu também sou homem. Falando com ele, entrou e encontrou muitos que ali se haviam ajuntado. Disse-lhes: vós bem sabeis que não é permitido a um judeu ajuntar-se ou aproximar-se de estrangeiros. Deus, porém, mostrou-me que a nenhum homem devo considerar comum ou imundo, pelo que, sendo chamado, vim sem contrariar. Pergunto: por que razão mandaste chamar-me? Respondeu Cornélio: há 4 dias estava eu em jejum até esta hora, orando em minha casa às 3 horas da tarde. De repente, diante de mim se apresentou um homem com vestes resplandecentes e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está na casa de Simão, o curtidor de couro, à beira-mar. Imediatamente mandei chamar-te, e bem fizeste em vir. Agora estamos todos presentes diante de Deus para ouvir tudo o que te foi ordenado pelo Senhor. Então, olha aí, né? As nossas orações são ouvidas e as nossas esmolas também estão diante do Senhor. Nossas esmolas, nossas ajudas, nossas doações, nossas ofertas, tudo isso está diante do Senhor. 34. Abrindo Pedro a boca, disse: na verdade, reconheço que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que, em qualquer nação, o teme e faz o que é justo. Conheceis a palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Essa palavra, vós bem sabeis, foi pregada por toda a Judéia, começando pela Galileia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Nós somos testemunhas de todas as coisas realizadas por ele, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém. A esse mataram, pendurando-o num madeiro. Deus o ressuscitou ao 3º dia e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus antes ordenara, a nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressuscitou dos mortos. Ele nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. Dele dão testemunho todos os profetas de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Dizendo Pedro ainda essas palavras, desceu o Espírito Santo sobre todos os que o ouviam. Os judeus, seguidores de Jesus, que tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, pois os ouviam falar em línguas e engrandecer a Deus. Então perguntou Pedro: pode alguém recusar a água para que não sejam batizados esses que também receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então lhe pediram que ficasse com eles por alguns dias. Uau! Então Pedro, depois de anunciar Jesus, depois de declarar que Deus constituiu Jesus o juiz dos vivos e dos mortos, que fez dele Senhor de tudo, e que todos os profetas testemunharam que todos os que nele creem
tem o perdão dos seus pecados pelo seu nome. Depois disso, o Espírito Santo veio sobre todos aqueles que eram gentios, né? Eles não eram judeus, os judeus estavam ali com Pedro, mas eles eram gentios, e o Espírito Santo os encheu, e os judeus ficaram maravilhados quando viram que o Espírito Santo tinha se derramado sobre os gentios. Como que eles sabiam? Como que eles viram? Porque eles ouviram eles falando em línguas. Quando o Espírito Santo os encheu, eles começaram a falar em línguas, como lá em Pentecostes, né? E aí e engrandecer a Deus, né? Cheios do Espírito Santo. E aí foi quando Pedro falou, né? Esses que receberam o Espírito Santo, como que a gente vai impedir que eles sejam batizados, né? Quer dizer, eles, antes de serem batizados nas águas, eles foram cheios do Espírito Santo. Uau! Glória a Deus! O livro de Atos é tremendo, mostra o Espírito Santo agindo, né? Sendo derramado, pessoas sendo curadas, sendo batizadas com o Espírito Santo, sendo salvas, coisas tremendas acontecendo. Esse é o propósito de Deus para a igreja. O livro de Atos não é um livro sobre o que o Senhor fez, não é um livro sobre o que o Espírito Santo fez, mas é sobre o que o Espírito Santo faz, porque ele continua fazendo, ele continua curando, ele continua libertando, ele continua salvando, ele continua batizando com o Espírito Santo, ele continua enchendo pessoas com seu Espírito. Esse é o propósito de Deus. O livro de Atos é o modelo de igreja, é o modelo que Deus quer que a gente viva aqui na terra. A pregação do Evangelho, a manifestação dos sinais, prodígios e maravilhas para a salvação de vidas, de almas. Esse é o desejo de Deus. Glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus. Atos capítulo 11. Ouviram os apóstolos e os irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios tinham recebido a palavra de Deus. Subindo Pedro a Jerusalém, discutiam com ele os que eram judeus, seguidores de Jesus, dizendo: entraste na casa de homens incircuncisos e comeste com eles. Pedro, porém, começou a contar-lhes ordenadamente, dizendo: estava eu orando na cidade de Jope, quando tive, num arrebatamento dos sentidos, uma visão. Vi um objeto como um grande lençol que descia do céu, que vinha até perto de mim. Fixando nele os olhos, vi animais da terra, quadrúpedes selvagens, répteis e aves do céu. Ouvi também uma voz que me dizia: levanta-te, Pedro, mata e come. Eu, porém, respondi: de maneira nenhuma, Senhor. Nunca em minha boca entrou coisa alguma impura ou imunda. A voz, porém, respondeu-me do céu pela segunda vez: não chames tu impuro ao que Deus purificou. Aconteceu isso 3 vezes, e então tudo voltou a recolher-se no céu. Na mesma hora, pararam junto da casa em que estávamos 3 homens que me foram enviados de Cesareia. Disse-me o Espírito que fosse com eles, e nada duvidasse. Também estes 6 irmãos foram comigo, e entramos na casa daquele homem. E ele nos contou como vira em pé um anjo em sua casa, o qual dissera: envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro, que te dirá palavras pelas quais serás salvo, tu e toda a tua casa. Quando comecei a falar, desceu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós no princípio. Lembrei-me então de que o Senhor dissera: João certamente batizou com água, mas vós sereis batizado com o Espírito Santo. Portanto, se Deus lhes deu o mesmo dom que a nós, quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? Ouvindo eles essas coisas, acalmaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: na verdade, até aos gentios Deus concedeu o arrependimento para a vida. Então aqui só uma observação, né? Pedro entendeu que o que aconteceu na casa de Cornélio com aqueles gentios que receberam o Espírito Santo, e como eles receberam o Espírito Santo, como eles viram, os judeus viram que eles tinham recebido o Espírito Santo. Quando alguém recebe o Espírito Santo, não aparece uma mensagem na testa dele dizendo: recebi o Espírito Santo.
né? Não tem ali algo que ele olhou e falou. Como que ele falou? Ele viu que eles estavam ali maravilhados, falando em línguas e engrandecendo a Deus. E ali eles entenderam, foram batizados com o Espírito Santo. Então eles foram batizados com o Espírito Santo. Pedro entendeu que quando Jesus falou que viria aquele que batiza, quando João falou que viria aquele que batizaria com o Espírito Santo, o batizar com o Espírito Santo foi o que aconteceu com os da casa de Cornélio, e eles falaram em línguas. A evidência do batismo no Espírito Santo deles foi, como em outros casos em Atos, não em todos, mas em alguns dos casos, a maioria dos casos que aparecem em Atos, de ser cheio do Espírito Santo, a evidência é ou falar em línguas. E foi o que aconteceu aqui com esses da casa de Cornélio. Lembrando que eram gentios, ou seja, não eram gentios, não eram judeus, e Deus estava mostrando que ele estava incluindo aqueles que não eram para se tornarem. Nós que éramos gentios e não judeus, descendentes de Abraão, fomos incluídos em Jesus a essa promessa e passamos a ser participantes da salvação, das promessas e do Espírito Santo, como foi com os da casa de Cornélio. Verso 19. Ora, os que foram dispersos pela perseguição desencadeada pela morte de Estevão caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não pregando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Havia, porém, entre eles alguns de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. A mão do Senhor era com eles, e grande número de pessoas creu e se converteu ao Senhor. E chegou a notícia dessas coisas aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e enviaram Barnabé a Antioquia. Quando ele chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou todos a que permanecessem no Senhor com todo o seu coração. Era homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Partiu então Barnabé para Tarso, à procura de Saulo, e tendo-o achado, levou-o para Antioquia. Por um ano inteiro se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia, os discípulos, pela primeira vez, foram chamados cristãos. Então, com aquela dispersão, com aquela perseguição, eles foram dispersos, chegaram até essas regiões, chegaram a Antioquia. Lá em Antioquia, a graça de Deus se manifestou, as pessoas começaram a ser salvas, e a pregação começou também a se estender aos gentios, aos gregos, aqueles que não eram judeus, que também começaram a ser salvos. Barnabé então buscou ali, Barnabé buscou então Saulo, o levou com ele ali para Antioquia, e eles ficaram ali estabelecendo aquela igreja por um ano ali, ensinando, ministrando em Antioquia, e ali pela primeira vez eles foram chamados de cristãos. Pela primeira vez ali os convertidos a Jesus, que não eram nem judeus aqui, a maioria deles gregos, foram então chamados de cristãos. Verso 27. Verso 27. Naqueles dias, Atos 11, 27. Naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para a Antioquia, levantando-se um deles chamado Ágabo, anunciou pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo, a qual aconteceu no reinado de Cláudio. Os discípulos determinaram mandar cada um conforme o que pudesse, socorro aos irmãos que moravam na Judéia. Assim o fizeram, enviando-o aos presbíteros por mão de Barnabé e de Saulo. Então, quando veio essa fome aqui, a igreja deu essa assistência aqui, os cristãos, chamados de cristãos a partir daqui. Muito bem. Então aqui nós damos uma pausa aqui em Atos. Logo em seguida
vai falar de uma grande perseguição, né, aqui de Herodes e da morte de Tiago. Logo no versículo 2 aqui do 12, a gente vai ver a morte de Tiago, que era irmão de João. E aí, aqui antes da gente ler o 12, antes de Tiago morrer, nós vamos ler a epístola de Tiago. Na ordem cronológica, ela foi escrita aqui, provavelmente nesse período aqui de Atos. Então estamos lendo na ordem cronológica, e na ordem cronológica então nós lemos Tiago aqui nesse momento de Atos. Vamos lá. Vamos ler hoje o primeiro capítulo de Tiago e aí completamos a nossa leitura de hoje. Amanhã nós terminamos Tiago. A epístola de Tiago foi escrita por Tiago, o irmão do Senhor, como líder da primeira igreja cristã, a igreja em Jerusalém. Tiago era um homem de grande autoridade, converteu-se à fé cristã depois que o Senhor ressuscitado lhe apareceu. Ele escreve às 12 tribos da dispersão e aos judeus cristãos dispersos por todo o Império Romano. A epístola é provavelmente um dos livros mais antigos do Novo Testamento. Por isso que nós estamos lendo ele aqui antes de todas as outras epístolas, né? Então a epístola de Tiago é talvez uma das mais antigas do Novo Testamento. Com sua ênfase na vida cristã prática, a epístola de Tiago reflete à mente o ensinamento do divino irmão do autor, algo que se percebe no estilo e nas frequentes referências ao Sermão da Montanha. Embora sua ênfase não seja teológica, a epístola sobressai pelo ensinamento moral e ético de relevância eterna para a igreja. Além disso, a volta de Cristo é mencionada 2 vezes e o novo nascimento está claramente implícito. O contexto local da epístola pode ser visto em passagens tais como a do capítulo 2 aqui do verso 1 ao 13, que a gente vai ler, e do 4 também. O tema central de Tiago é a religião, né, que é a teskeia do grego, no melhor sentido, de um serviço prestado aos outros como resultado e prova da fé. Sua exposição sobre a justificação não contradiz o ensinamento paulino sobre essa doutrina, mas a completa do ponto de vista prático, né? Porque Tiago enfatiza que não adianta só você crer, você precisa também ter obras que estejam alinhadas àquilo que você diz que você crê, a sua fé. A fé sem obras é morta, ele vai dizer. O livro não se sujeita a uma análise estrita, consiste em uma série de ditos reunidos em torno de certos temas que se repetem. A linguagem de Tiago é enérgica e muitas vezes eloquente. Ele nos oferece diversas imagens vívidas da vida da igreja primitiva, né? Então, aqui Tiago, irmão de Jesus, né? Irmão do Senhor, ele escreve essa carta e eu, particularmente, gosto muito da carta de Tiago. Costumo dizer, né, que se a gente tivesse só a carta de Tiago dentro das epístolas aí, se tivesse só a epístola de Tiago, já nos daria muito norte aí para uma vida cristã, né? Porque Tiago vai tratar muito. Depois eu vou confirmar se esse Tiago que eu falei aqui do capítulo 12 de Atos é o mesmo, né? Esse mesmo aqui, porque aqui nesse comentário da Scofield não falou, mas aqui fala que ele foi o irmão do Senhor Jesus. Tiago, capítulo 1, então. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos da dispersão, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de grande alegria o passardes por provações, sabendo que a prova da vossa fé desenvolve a perseverança. Ora, a perseverança deve terminar a sua obra, para que sejais maduros e completos, não tendo falta de coisa alguma. Ora, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não censura, e lhe será dada. Peça-a, porém, com fé, não duvidando, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar,
impelida e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Homem vacilante que é inconstante em todos os seus caminhos. Glorie-se o irmão de condição humilde quando estiver em alta posição. O rico, porém, glorie-se na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva, pois o sol sai com seu ardente calor e faz secar a erva, a sua flor cai e a sua formosura perece. Assim murchará também o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o homem que suporta a aprovação, porque depois de ter passado na prova, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e ele a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado por sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Depois, havendo esse desejo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Então eu sempre falo, prego muito aqui, já preguei muito sobre esse texto aqui, eu sempre falo que aqui tem uma escada, Começa com um desejo que está dentro, e aí esse desejo, se ele for alimentado, se aqui ele fala que o desejo, que a cobiça, quando ela é concebida, ou seja, ela engravidou e ela foi gerada, ela vai dar à luz o pecado. Então, se você tem o desejo, você alimenta o desejo se torna pecado, se torna atitude. Você faz alguma coisa, você peca, e aí quando você peca, aí o pecado pode, sendo consumado, gerar a morte. Então é um processo que começa lá no desejo que está dentro de nós, o mau desejo. Tem uma pregação minha do Parasita, que eu falo do monstro, o hóspede maldito que habita dentro de nós, que é um mau desejo que todos nós temos. Todos nós temos um mau desejo, uma vontade de fazer aquilo que desagrada a Deus, está dentro de cada um de nós. E isso não é uma tentação que Deus nos dá, porque Deus não pode tentar ninguém, mas Ele está dizendo, cada um, porém, é tentado pela sua própria cobiça. Então, nós temos esse mau desejo dentro de nós. Mesmo tendo nascido de novo, nosso espírito nasceu de novo, somos salvos, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, mas lá dentro tem um mau desejo. E aí eu sempre conecto lembrando de Caim, quando Deus diz para ele em Gênesis 4:7, o teu desejo será contra ti, mas cumpre a tu dominá-lo. Então, o desejo está ali dentro, ele é contra nós, mas nós vamos negá-lo todos os dias, crucificando as nossas vontades, as nossas paixões, e não fazendo o que a gente tem vontade, mas fazendo o que é certo, independente de como a gente se sinta, porque não andamos por sentimento, andamos por fé, andamos por princípios, andamos pela palavra, fazemos o que a palavra nos orienta a fazer, e não o que a gente tem vontade de fazer. Então o mau desejo existe, é normal. Ah, pastor, eu estou aqui, estou na igreja, estou servindo ao Senhor e tenho vontade de fazer coisas que desagradam a Deus, que são contrárias à palavra, coisas terríveis até que estão ali, vontades que vêm na minha vida. Eu estou endemoniado, eu sou um pecador miserável, eu não fui salvo. Não, você só é gente e está aqui nessa terra, ainda não foi revestido por um novo corpo glorificado para a eternidade. Você ainda vive aqui, nós ainda vivemos aqui, enquanto estivermos aqui, seremos tentados, mas não precisamos gerar, não precisamos alimentar esses desejos, nós vamos sucumbi-los, negá-los. Provérbios 29:11, na King James, diz assim, King James atualizada, o tolo expande todas as suas paixões, mas o sábio as reprime e acalma a sua alma. Então o tolo expande, ele tem vontade, ele faz o que dá na telha, ele faz o que tem vontade. O sábio não, o sábio reprime esse desejo e diz, não, eu não vou fazer isso aqui, porque isso não é certo, essa não é a vontade de Deus, essa não é a palavra de Deus. Verso 16, não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito é lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade,
para que fôssemos como os primeiros frutos do que ele criou. Sabeis isso, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar, pois a ira do homem não opera a justiça de Deus. Pelo que, despojando-vos de toda a impureza e de todo vestígio do mal, recebei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para vos salvar. Aleluia. Palavra implantada em nós é poderosa para nos salvar. E sede praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então, nós estamos aqui lendo, ouvindo, mas não é só sobre ler e ouvir. Ler e ouvir é o primeiro passo, é necessário, é importante, é muito precioso, mas isso precisa se tornar prática nas nossas vidas. E Tiago nos convida na sua carta a viver essa prática da palavra. Repetindo 22, e sede praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, é semelhante ao homem que contempla no espelho seu rosto natural e depois de se contemplar a si mesmo, vai-se e logo se esquece de como era. Então, se você só ouve e não pratica, você esquece. Isso passa desapercebido aí na sua vida. Mas se você é alguém que pratica, isso vai ficar gravado em você. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita, a da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte e esquecido, mas executor da obra, este será bem-aventurado no que realizar. E aí isso aqui concorda com o Salmo 1, que diz que aquele que tem prazer na lei do Senhor e na sua lei medita dia e de noite, ele, tudo o que fizer, vai prosperar. Então, se você é alguém que pratica a palavra, um executor da obra, e não somente alguém que ouve e esquece, você vai ser bem-aventurado naquilo que você realizar. Está escrito, essa é a promessa. Vamos ser bem-aventurados naquilo que nós realizarmos, quando formos mais do que ouvintes, mas também praticantes da palavra de Deus. Se alguém cuida ser religioso, mas não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a sua religião é vã. A religião pura e imaculada para com nosso Deus e Pai é essa: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. Então, religião não é ir para a igreja levantar a mão simplesmente. Isso faz parte, nos edifica, nos fortalece, é importante. Mas é mais do que ir à igreja, é prática, é cuidar dos órfãos, né? Quem são os órfãos? São os necessitados, são aqueles que precisam conhecer o Pai, que precisam ser adotados pelo Pai e deixarem de serem órfãos, né? As viúvas, né? Aqui fala da viúva dentro do contexto de Tiago, eram essas mulheres mesmo que perderam seus maridos e que a igreja cuidava. Então não é somente viúvas, talvez a gente nem conheça tantas viúvas assim, mas o órfão e a viúva são pessoas que precisam de Deus, são pessoas que precisam de ajuda, não só da ajuda espiritual, da ajuda material também, né? Então aqui ele vai falando sobre isso, e isso é a verdadeira religião. E guardar-se incontaminado do mundo, ou seja, não adianta só ir para o culto, ir para a igreja, levantar a mão, cantar, ouvir uma pregação, mas continuar fazendo o que todo mundo faz, né? Seguindo os prazeres desse mundo, os prazeres da carne, pecando, se entregando, né, às coisas desse mundo. Não, é guardar-se incontaminado do mundo. Essa é a verdadeira religião. Que o Senhor nos ajude em nome de Jesus Cristo. Então, terminamos aqui o primeiro capítulo de Tiago, lendo a Bíblia na ordem cronológica. A carta de Tiago, uma das, provavelmente, a mais antiga do Novo Testamento, a que foi escrita ali primeiro na ordem cronológica das cartas do Novo Testamento. Amanhã nós continuamos então com as lapadas, as peias, as pancadas,
os murros na cara que o apóstolo Tiago vai nos dando aqui nessa carta, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe você e até amanhã, em nome de Jesus.